BBB, paparazzi. Oi, pessoal. Calma, pessoal. Vamos entrar no que você pode fazer. Glauber Rocha em Paris, uma Cinderela no carnaval e 15 mil latas boiando no mar. Foi um rebuliço na cidade inteira, né? Carioca fez a festa, né? Eu tenho um grande amigo que tinha um roteiro de ficção do Verão da Lata. A gente brigou durante um tempo para tentar produzir essa ficção. A gente falou que se a gente apresentasse essa ideia em forma de documentário. Isso daí é um sonho, na verdade, que a gente já tem há muito tempo, de fazer um filme que a gente ainda não tinha feito no Brasil. Para diferenciar de uma grande reportagem ou dos filmes que tem sobre times de futebol, a gente buscou uma narrativa que traz a paixão do torcedor. É um filme sobre Glauber Rocha, mas não trata de cinema. Só trata de política, do primeiro ao último minuto. No êxtase da ressurreição. No Carnaval Carioca, tudo pode acontecer. Encontros, desencontros, decepções, amores improváveis e imprevisíveis. A festa mais popular do nosso país serve como pano de fundo para essa comédia romântica com um mosaico rico de histórias. Isso daí é um sonho, na verdade, que a gente já tem há muito tempo, de fazer um filme que eu acho que a gente ainda não tinha feito no Brasil. Quando você fala em carnaval, você pensa em romance, né? Namoro de carnaval, amor de carnaval. Quem não viveu um amor de carnaval na vida, né? E esse filme é sobre isso. São histórias de diferentes amores que se passam no carnaval. São 3 ou 4 histórias em paralelo, né? Uma história é do casal Léo e Cássia, que se conhecem no elevador, uns dias antes do carnaval. E aí ficam vivendo desencontros durante o carnaval e você não sabe se eles vão conseguir um dia se encontrar ou não. Outra história de um outro casal, que é o Hugo e a Soraya. Ela é uma ex-passista de escola de samba que não gosta mais de carnaval, desligou um pouco dessa vida. Ele é um filhinho de papai que está buscando sair de casa e eles se conhecem num pré-carnaval e tal. Tem outra história que é de um americano chamado Scott, perdido no carnaval no Rio de Janeiro. Ele não consegue voltar para os Estados Unidos, ele não gosta de carnaval. Vai parar na comunidade, o samba de raiz, etc, etc, que é bem divertida. E a gente tem o dia a dia da escola de samba, né? Pré-carnaval. As histórias se cruzam de uma certa forma, né? Alguns personagens de uns grupos se cruzam, mas no final a gente acaba tudo se resolvendo. Ah, não, gente! Acho que personagem é esse? Me venderam o personagem errado. Uma porta-bandeira, assim, a gente não aprende de um dia para outro, né? Na verdade, eu tive 3 dias para aprender, então... Mas eu tive a sorte de ter todo o apoio da Grande Rio, a Verônica, o Daniel Werneck também. A Verônica é a porta-bandeira oficial, a primeira porta-bandeira da Grande Rio. E a roupa é muito pesada, tem mais ou menos uns 45 quilos. Eu gosto muito disso, assim, de me sentir desafiada. Ah, você vai ter que rodar pra caramba com porta-bandeira. Isso me dá um ânimo ainda maior, assim. Tivemos que recriar o desfile na avenida, filmamos durante o carnaval o desfile, a concentração. E depois recriamos, né, coisas na avenida, um desfile, também na quadra da escola, no barracão. Então ele tem uma riqueza e uma coisa muito mágica. Nádia fazia sentido no Brasil, Nádia? Lá na escola de samba, tinham personagens que durante o pré-carnaval não daria para fazer atuação nenhuma. Então fizeram um documentário, um ensaio da escola. E agora nós fomos com 100 figurantes, isolamos um pouquinho, ângulo de câmera para pensar que tem muita gente, para ser inserido no que já foi filmado. Então a gente tem mais tranquilidade, mais controle sobre os possíveis ruídos externos. Dentro da escola, tinha um som guia lá para a galera se animar, mas na hora que tinha texto não tinha som. E tem os barulhos, mas que dá para tratar. A gente não tem quase som direto aqui, né? A gente vai ter uma fala que vai ser naquela outra rua. A gente está com o sistema todo sem fio. Então eu vou dentro do carro com o microfone, coloco uma lapelinha nela, dependendo se o cinto não atrapalhar, e eu vou lá dentro do carro escondido, Pocketman, para pegar os diálogos, os barulhos dentro do carro. Não
importa se o time vai bem ou anda caindo pelas tabelas na primeira ou segunda divisão. Os torcedores apaixonados do Paysandu só pensam em ganhar do adversário local. No ano do centenário do clube, um documentário fala sobre a chegada das ideias politicamente corretas no mundo do futebol. Será que a comemoração perde a graça quando não se pode mais gozar do adversário? Chegar em Belém é ter certeza que você chegou num lugar onde se respira futebol. A nossa ideia inicial, até para diferenciar de uma grande reportagem ou dos filmes que tem sobre times de futebol, a gente buscou uma narrativa que traz a paixão do torcedor. O Paysandu estava fazendo 100 anos e eu sou um torcedor apaixonado pelo Paysandu. Então eu propus a eles, vamos gravar isso, cara, porque não tem muita história de clube no Brasil sendo contada no cinema. Ainda mais sendo de um clube do norte, que tem suas peculiaridades. E é curioso a gente olhar para um time do norte do Brasil, como o Paysandu, que tem uma particularidade evidente, que está no nome do filme, que é a questão da paixão, que lembra um pouco o futebol do passado. É xodó total, né? É um xenhenhen, um xodó, é uma lambada. Eu já sou torcedor do Paysandu, mas eu não moro lá. Eu não tenho essa visão de quem realmente vive isso. A nossa ideia era dividir essa visão. A gente tem uma visão de filme, uma experiência cinematográfica e também uma experiência comercial. Só que a gente resolveu convidar o Gustavo Godinho e a Priscila Brasil para dirigirem isso. Vamos buscar um parceiro lá do Pará que possa nos ajudar nesse desejo, que é um desejo de falar do Brasil do ponto de vista mais pertinente, né? Do ponto de vista que interessa. O Brasil, muitas vezes, não conhece o Brasil, né? E o Brasil do Norte, ele está muito esquecido em relação ao eixo Rio-São Paulo. E eu acho que uma das coisas importantes desse filme é mostrar esse Brasil. Com um pouco mais de 30 anos, 20 deles dedicados ao teatro, ele estreou no cinema com o premiado Sangue Azul de Lírio Ferreira. E agora ele está participando de mais 4 filmes. Eu tenho o prazer de conversar hoje aqui com Armando Babaioff. Querido, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Como apareceu o cinema na sua vida? Você se imaginava fazendo cinema um dia? Eu, na verdade, não me imaginava fazendo nada. Eu sempre fui muito sonhador. Sempre quis fazer milhões de coisas e quero fazer milhões de coisas, mas eu nunca sei o quê. Então, quando apareceu esse convite para fazer o filme do Lírio Ferreira... Pois é, como veio? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer também. Cara, se você me perguntar, eu vou lhe dizer, não sei. Eu acho que estavam procurando atores pernambucanos, meu nome apareceu numa lista e o Lírio deve ter dito, tá. Ah, legal, vamos ver esse menino aí. Chame ele. Pronto. Traga. Era um personagem pequeno, mas pra mim foi muito especial. Porque o Lírio deixa a gente muito à vontade pra criação. Como é que foi o convite pro Prova de Coragem do Roberto Gervitz? Eu sou muito apaixonado pelos livros do Daniel Galera e eu soube que estava rolando um teste para esse filme. Eu me fiz ser chamado. Que legal. Eu descobri o telefone da produção, liguei perguntando onde seria o teste. Eles não estavam chamando atores do Rio de Janeiro, porque eles não tinham dinheiro, verba para trazer atores para fazer teste de elenco em São Paulo. Todas essas histórias, jura? E eu paguei minha passagem e eu não fiquei nem 4 horas em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, em Congonhas, peguei um táxi, fui pro estúdio, fiz o teste, peguei um táxi, fui pro aeroporto e voltei pro Rio. Voltou. Que ótimo, levou o filme. Você já tinha flertado com esses esportes radicais? Você já faz alguma coisa? Eu adoro atividade ao ar livre. Nossa, eu tenho altas histórias de escalada, mas uma delas é maravilhosa. Eu fui com um amigo, nós já tínhamos escalado o Pão de Açúcar. Depois eu voltei com meu primo, 2 anos depois, eu não sabia que tinha implodido uma pedra, que tinha transformado aquele grau de dificuldade do nível 1 para nível 5, sei lá, 6. E tinha um paredão de 10 metros. Meu primo é mais alto do que eu, ele jogou a perna, passou. Quando eu fui tentar, eu escorreguei, o sangue esfriou e eu fiquei preso na parede, com uma lagartixa, olhando pro meu primo e falando assim, e agora? Felipe, bicho,
Morri. Chama o bombeiro. Tá brincando. 2 horas esperando um bombeiro chegar. Chegou o bombeiro? Fui resgatado pelo corpo de bombeiro. Tá brincando, Glauber. Essa foi a minha história. Ai, que de escalada. pânico. E aí, como é que foi no filme? Vocês tinham uma cena que você teve Não, que na revisitar? cena, cara, na cena, não. Essa situação constrangedora. Tinha uma cena em que eu despencava de um paredão, assim, ficava pendurado 100 metros. Difíceis de execução, as cenas com dublê, usou dublê pra Usou alguma dublê, coisa, assim. porque tinha coisas de teto que era impossível, não dava. Mas quando eu me vi descendo a parede para ficar na posição, o cameraman aqui do lado, uma cachoeira linda no Salto Ventoso. Ele falou assim, babá, você não tem noção da imagem que eu tô vendo aqui na câmera. Eu falei assim, bicho, vai ter gente que não vai dizer que é chroma key. É, maravilhoso. No início dos anos 80, quando ainda era um estudante de cinema, o pernambucano Geneton Moraes Neto conheceu o cineasta Glauber Rocha em Paris. Cordilheiras no Mar é o resultado desse encontro, mas não é um filme sobre a vida e a obra de Glauber. O documentário mostra a visão política do cineasta sobre o Brasil da redemocratização. Eu não vou destruir o cinema. Destrua você, que faz um cinema colonizador. O filme Cordilheiras no Mar começou, na verdade, em 1981, num encontro que eu tive com Glauber Rocha lá em Paris. Naquele tempo eu estava estudando cinema e eu tive um encontro marcante com ele, que foi na exibição de A Idade da Terra, o último filme que ele fez. São 16 depoimentos, agora, gravados agora. Eu recuperei 2 entrevistas que são preciosas, que eu gravei lá no Recife, em 85, com Miguel Arraes, o ex-governador, né, que foi derrubado pelos militares e tal, e com Francisco Julião, o ex-líder das Ligas Camponesas. Eu filmei os dois, descrevendo os diálogos que eles tiveram com Glauber Rocha, no exílio ainda. Isso é uma coisa preciosa e ficou inédita esse tempo todo. O filme tem uma esquisitice, é um filme sobre Glauber Rocha, mas não trata de cinema. Só trata de política, do primeiro ao último minuto. Então a gente não está discutindo ali Terra em Trânsito, Deus e o Diabo na Terra do Sol, A Idade da Terra. Não é uma discussão sobre cinema, não é a biografia de Glauber Rocha, mas é um filme que discute o Brasil, que é uma coisa que ficou meio fora de moda. Hoje as pessoas, de repente, pararam de falar, né? Eu não quero saber de reforma partidária, eu quero saber de reformas sociais e econômicas. Eu acho que isso, para mim, já basta. Eu digo, se um estudante ali vendo aquilo saia intrigado, assim, pensando sobre o Brasil e aquele discurso explosivo, incendiário, utópico de Glauber Rocha, se aquilo conseguir acender uma fagulha em alguém, em uma pessoa, para mim, eu estou satisfeito. Tem essa megalomania de achar que eu vou mudar o mundo com o filme, não. Queria fazer a verdadeira versão de um Cristo terceiro-mundista que não teria nada a ver com o seu Cristo, Pasolini. No final, é um discurso interessante do Glauber Rocha, que o personagem do filme termina entrando no mar com a bandeira na mão. É uma metáfora, assim, para aquele sonho de você enfrentar as ondas em busca do Eldorado, entendeu? Velas ao mar! Velas ao mar! Poucos verões ficaram tão famosos como o verão de 1988. O Brasil experimentava a liberdade de expressão depois de anos de ditadura. Até que 15 mil latas cheias de cannabis chegaram boiando no litoral paulista e na orla do Rio de Janeiro. Muita gente estava na praia e pôde confirmar o que aconteceu no verão da lata. A notícia correu a cidade inteira e a história virou uma lenda urbana. Os detalhes são relembrados agora em um documentário com depoimentos de autoridades policiais e famosos que estavam despontando na época, como os músicos Lobão e Fernanda Abreu. Foi um rebuliço na cidade inteira, né? Acho que era um fumo maravilhoso. Carioca fez a festa, né? A ideia desse filme, eu acho que muita gente já teve, né? Eu fiz o filme porque eu tenho um grande amigo, que é inclusive produtor e fotógrafo deste filme, que tinha um roteiro de ficção do Verão da Lata. A gente brigou durante um tempo para tentar produzir essa ficção, até que apareceu a oportunidade de participar de um pitching de pesquisa e desenvolvimento de documentário. Aí a gente falou que se a gente apresentasse essa ideia em forma de documentário. Aí na pesquisa que a gente sacou que o filme era muito maior do que a gente imaginava que ia ser. Porque quando você fala do Verão da Lata, você fica na cabeça como fato pop, né?
Ah, chegou maconha na praia, ficou todo mundo doidão, teve música, teve camiseta, teve gira, beleza. Mas o que impressionou a gente e o que nos motivou foi o lado policial. Porque ninguém tinha ido atrás de verdade do que tinha acontecido de verdade, criminalmente, né? Tudo contribuiu para que o processo andasse rápido e saísse uma condenação. Lata de maconha aparecendo em todos os cantos. E a própria Polícia Federal não poderia ser desmoralizada. Um barco carregado de 22 toneladas de maconha veio da Tailândia para Miami, passando por baixo da África e pelo Brasil até chegar em Miami. Quando chegou perto do Brasil, existia um entreposto, que era em Angra dos Reis, para depois levarem barcos rápidos para Miami, e esse entreposto dependia de uma conexão brasileira. Essa conexão não aconteceu, o barco ficou à deriva durante um tempo, esperando, percebeu que estava sendo vigiado pela polícia brasileira e resolveu jogar a carga fora. E essas 15 mil latas, 22 toneladas, chegaram na praia de São Paulo e do Rio de Janeiro. As latas de maconha apareceram agora nas praias de Ubatuba. Chegam em maior número na Praia do Tenório, na Praia Grande e na Praia das Toninhas. A gente sabe o que aconteceu de verdade, por trás da manchete do jornal. Assim. A gente teve um acesso a um documento muito importante, que é a carta náutica do barco, e ao processo contra o Solane Star, que é o barco. Esses dois documentos nos deram subsídios para encontrar várias pessoas. E aí sim o filme policial teve a cereja do bolo de contar a verdade. Aos 17 anos, Austrégésilo Carrano Bueno foi internado em um hospital psiquiátrico depois que o seu pai encontrou um cigarro de maconha nas suas coisas. A história foi contada na literatura e num filme que alavancou a carreira do então jovem ator Rodrigo Santoro. Neto, de novo atrasado? O filme Bicho de Sete Cabeças é baseado no livro Canto dos Malditos, que fala do preconceito e da falta de conhecimento da sociedade quando o assunto é dependência química. O que é isso? Meu Deus. Neto não chega a ser um viciado em drogas, mas o seu pai acaba tomando a decisão radical de internar o filho em um manicômio. Na instituição, Neto sofre torturas, choques elétricos e é dopado com remédios. Rodrigo Santoro foi muito elogiado por sua atuação no longa. O que nem todo mundo sabe é que o ator foi indicado para o papel pelo veterano Paulo Outram. Atores com transtornos mentais fizeram parte do elenco e a diretora fez questão que eles interpretassem personagens fora do ambiente do manicômio. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez desaparecer. Perder a noção da realidade é mais comum do que se imagina. E é assim, entre o real e o imaginário, que se encontra Gaspar, um perito especializado em identificar pinturas falsas. Conheça agora a adaptação do romance de Rubens Figueiredo, Barco a Seco, que ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 2002. Questo non è il genio che pensa. Tem talento, sì, ma desperdiça com questa testa dura. Eu tinha vontade já, um desejo antigo de contar uma história sobre autenticidade. A autenticidade é um dos panos de fundo, assim, de alguns dos meus curtas-metragens. Quando eu li esse livro do Rubens Figueiredo, antes de terminar de ler o livro, eu já sabia que eu queria adaptar ele, seria meu primeiro longa. Esse quadro é uma imitação do estilo do Vega. Não é possível. Eu lamento. Maresia é a história da obsessão de um perito em artes plásticas por um pintor que morreu 50 anos atrás. Então, a história dos dois, do pintor e do perito, é contado em paralelo. Gaspar é o perito, está nos dias de hoje, a gente vai conhecendo a história de Vega à medida que Gaspar vai pesquisando para escrever a sua biografia. Já te falei que barco encalhado não vende. Você podia imaginar alguma coisa diferente. Eu não imagino, Vladimir. Eu vejo. Eu quis levar essa questão do que é falso e o que é verdadeiro para um pouco além da questão objetiva. Daí essa opção de usar o mesmo ator para os dois personagens.
a gente tem sentido que o espectador ele busca uma explicação objetiva para essa escolha. E não é objetivo, é subjetivo. O Gaspar, ele meio que se vê como Vega, ele se projeta como Vega, ele construiu a imagem de Vega. O Gaspar, ele é quem está escrevendo a biografia de Vega. Então, tudo que a gente recebe, tudo que alguém nos dias de hoje vai saber sobre Vega, é mediado por Gaspar. Mas eu acho que eu encontrei no Júlio um ator camaleônico que conseguiu fazer os dois personagens, né? E acho que esse filme não seria o mesmo sem o Júlio. É muito bacana você vivenciar um personagem num estado de imersão. Ficar 1 mês e meio em Fernando de Noronha, depois 2 meses em Porto Alegre. Eu usava mais a roupa do personagem do que a minha. Maravilhoso. Tinha hora que eu falava assim, gente, tá difícil aqui o negócio. Quem é essa pessoa, né? Quem sou eu, né? Por exemplo, esse do Introdução à Música do Sangue é um peão de uma fazenda. Vocês filmaram no interior de Minas, foi isso? Em Cataguases, num distritozinho chamado Leopoldina. Nós moramos numa fazenda há 1 mês, a equipe inteira. Olha, que delícia. Eu fazia um personagem que era um peão de uma fazenda, que era um capataz. Ele tomava conta dos cavalos. E eu nunca andei de cavalo na vida. Ali, na primeira vez que eu cheguei, peguei o cavalo e falei assim... cara, sai no cavalo aí pra eu dar uma volta. Cara, não, tudo bem. Senhor Armando, o cavalo já está pronto. Senhor Armando, não se sobe pela direita, é pela esquerda. Não, é que no Rio de Janeiro é diferente. Lá Maravilhoso. Ele, não, no Rio de Janeiro não é diferente. Então eu vou dar uma volta com você. Você vai andar com a gente? Eu falei assim, não, vou. E eu querendo, né? Porque meu personagem que tinha um sotaque mineiro. E eu queria prestar atenção naqueles... aqueles personagens... Aquelas pessoas eram os meus personagens. Era o meu personagem, de certa forma. Ele falou assim, você vai andar com a gente? Vou trabalhar um dia com vocês. Eu tô com um dia ali, não tenho nada pra fazer. Ele, vai... Tem certeza? Você quer dar uma volta com a gente? Vai dar uma voltinha com a gente mesmo? Eu falei assim, tenho. Por quê? Qual o problema? 6 horas depois eu volto pra fazer. Mentira! Nunca tinha andado de cavalo. Nossa, no dia seguinte você provavelmente não andou, literalmente. Eu fui com um tagado. Eu não sabia o que era o trabalho. E a história do filme é linda. A história do roteiro é melhor ainda. Qual é? O roteiro foi um presente de Lúcio Cardoso para Luiz Carlos Lacerda. Isso aqui é um roteiro que eu escrevi pra você, meu último roteiro. O Lúcio Cardoso faleceu. E esse roteiro se perdeu na década de 70. Imagina, todo mundo, olha só. Se perdeu. E o Bigode encontrou esse roteiro. Mentira, 30, 40 anos depois. Falou, tem que filmar. Olha que E ele tinha prometido a ele nunca mais filmar um Lúcio Cardoso. E ele disse não. Que barato. É a história de um roteiro perdido. Olha que barato. E é lindo. Você que é abusado. Abusado eu. E eu posso saber por quê? Não é com aquela moça da festa. Mas que festa? E você, por acaso, lá estava na festa? E tem esse filme agora que eu fiz, do Álvaro Furlone. É um filme chamado Homem Livre, baseado num roteiro do Pedro Perazzo, um baiano. É uma galera nova, é o primeiro longa deles. E é uma história incrível. Eu faço um personagem, ele cometeu um crime hediondo, você não sabe ao certo do que se trata. Um roqueiro de sucesso, tinha uma banda, e por conta desse crime hediondo ele vai preso e ele sai da prisão. E a única pessoa que estende a mão para ele é o pastor de uma igreja. E ele tentando... Retomar, mas não só isso, ele tentando entender o que aconteceu. Por que ele fez aquilo. Hélio. Aqui não é uma prisão. E personagens muito distintos, né? Um roqueiro que cometeu um crime, aí um peão... E médico. Não, essa história do Prova de Coragem é esse cara, que é um médico, um escalador, que coloca a vida numa minúcia, porque ele trabalha com microcirurgia. Eu fiz uma preparação, já que ele era microcirurgião, me levaram para o Hospital do Coração, lá em Porto Alegre, para eu entender o clima e tal, e me colocaram naquela vestimenta toda, e eu fiquei circulando pelo hospital, na sala de cirurgias, de repente veio uma enfermeira e falou, doutor, o senhor quer entrar na sala? Mentira! Me colocaram na sala. Pum. Aí quando eu via, boa tarde, doutor, boa tarde, doutor, boa tarde, eu falei assim, gente, olha só, na verdade, eu não sou médico, eu sou um ator. Tá brincando? Aí a cirurgiã fez assim, eu também te conheço isso aqui, ela voltou, mas vai falando. E ela tá aqui, mas vai falando. Eu tô vendo que ela tá mexendo, quando eu olho para o que ela tá mexendo, porque eu não queria olhar até então, né? Um coração. Na minha frente, aqui assim, um coração, a cavidade torácica, os espaçadores abrindo o coração aqui, eu falei... Eu juro, meu sangue foi pro pé. Imagino. Eu olhava pra ela e falava assim, pelo amor de Deus, não para o que você tá fazendo.
E aí o anestesista falou assim, vem aqui, fica aqui no meu lugar. O anestesista fica sentado aqui assim com a pessoa aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu tô vendo a cara da pessoa, eu tô vendo a cara do paciente. Ai, que desespero. Que desespero. Eu fiquei naquela sala, sei lá, uma meia hora, até dar uma acalmada. Aí a médica falou assim, cara, eu tô impressionada. Tem gente que vê uma incisão e desmaia. Você tá vendo um coração aberto, você tá aqui em pé até agora. Eu falei assim, nem eu sei como. Durante 2 dias eu piscava o olho e vinha aquela e no imagem. intervalo entre uma piscada eu via o coração batendo. Nossa. Isso foi muito impressionante. Mas é incrível, acho que o lindo dessa profissão também é isso, assim, você passa por experiências que você nunca passaria, né? É assustador. Poxa, amei. Amei falar com você. Muito boa sorte aí nesses seus Isso filmes aí. novos. Volte sempre. Só chamar. Tá bom. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. Oi. Hoje é o negócio da surpresa que a gente tá combinado há mais de 2 semanas, cara. Quantas vezes eu achar que eu devo discutir pela internet, eu vou discutir. Se eu quiser, eu coloco até no YouTube. Pede alguém pra atender a campainha pra mim. Oi, você não é fácil, hein? Caraca, ando esperando você. Nossa, falta de consideração, caramba. Carol tá aí? Carol tá lá dentro no quarto. Eu vou lá. O aniversariante chegou! Ué, tá na hora? Tá na hora? Ele vai aparecer ali, ó. Vai aparecer ali. 1, 2, 3.